Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui no espaço da Marília Ganser, que é minha amiga, biomédica e especialista em procedimentos corporais. Então a gente hoje vai conversar sobre um assunto que é muito legal e que está bastante em alta, que é a criolipólise de placas. Obrigada por nos receber aqui hoje. Eu que agradeço, Rafa, agradeço muito pelo convite também de poder estar agregando bastante conteúdo aí para quem te segue, para quem acompanha o teu trabalho e o teu canal, e não só pacientes, mas também profissionais, né? Que a gente inspire cada vez mais as profissionais a estarem buscando as tecnologias, estarem evoluindo e criando dentro delas os seus próprios protocolos para crescer cada vez mais no mercado. Isso. Então, para a gente começar, me diz, o que é criolipólise? Bom, a criolipólise, ela já está bastante em alta, né? Principalmente nesse último ano, ela estourou bastante na parte de harmonização corporal. E ela nada mais é do que um equipamento que ele faz a lise, então a morte da célula de gordura através do resfriamento. Hoje a gente tem algumas variações de técnicas, mas normalmente o equipamento, a tecnologia, ela é a mesma. A função e o objetivo dela é gerar essa morte da célula de gordura através, do congelamento, do resfriamento, que chega aí a uma temperatura de -5 até -11 graus. E ela reduz a gordura? Ela diminui essa gordura? Realmente, nós temos muitos estudos científicos que comprovam a eficácia dessa tecnologia. Os equipamentos eles estão se modernizando, né? O Brasil, estive num congresso final do ano passado só voltado para a parte de harmonização corporal. E o Brasil ele é um país que investe muito nessa parte de tecnologia voltada para a estética. Nós estamos realmente bastante à frente nessa questão de equipamentos para harmonização corporal do que os outros países aí que são referência para as outras áreas da estética, né? E até ali no início tu me comentou com relação às profissionais que acompanham também aqui. Qual que é a diferença da criolipólise de placas para a criolipólise de sucção? Então, a criolipólise de placas, a principal diferença dela da sucção é a forma de aplicação no corpo do paciente. A criolipólise de placas, como ela já diz, ela é uma placa ampla que a gente acopla ali na pele do paciente, sem gerar uma pressão, sem ter uma sucção, um vácuo ali que vai sugar aquela região, né? Já a criolipólise de sucção, ela é com uma manopla, um manípulo se chama, que ele vai sugar a pele, a gordura, enfim, do paciente para dentro desse manípulo, exatamente como se fosse aqui, ó, sugou. E ele tem os peltiers de resfriamento, que é na região superior e na região inferior. Então, a pele vai ficar ali e vai gerando esse congelamento. Uma das grandes questões do manípulo da sucção, que depois as empresas, com o tempo, elas foram se modernizando, né? É a questão de que só resfria na parte superior e inferior. Até então, nós não tínhamos um manípulo que ele resfriasse 360 graus. Inclusive, hoje no mercado, existem técnicas que eles falam assim, criolipólise de sucção 360 graus. Esse 360 graus que muitos profissionais falam, não é que ele vai trabalhar no teu corpo 360 graus. É, na verdade, o manípulo que ele congela, ele resfria toda a região que ele sugar, tá? Essa é a principal diferença delas. E a placa, até a gente tem uma aqui, eu vou pegar essa pequenininha aqui para mostrar para vocês. Ela tem o peltier inteiro, né? Toda a região da placa. Então a gente só acopla ela e ela faz esse resfriamento. E nós temos diversos tamanhos. Esse aqui é um tamanho pequeno, que a gente usa para papada, a gente usa para Monte Vênus, a gente usa para alguns casos de retração de seio também. Facial, que depois nós vamos falar um pouquinho sobre ela. E a manopla grande, que daí sim a gente acopla ela. Ela tem uma área de resfriamento maior
a gente acopla ela ali, normalmente trabalha com 2 até 4 placas, alguns casos 8 placas a gente consegue estar trabalhando também para fazer esse resfriamento por completo na região. Eu sou muito fã do teu trabalho, dos teus resultados, até vou deixar uns aqui no vídeo para vocês acompanharem alguns dos incríveis resultados que ela tem. E isso é uma dúvida que até eu mesma tenho, qual que é a diferença da tua técnica para as demais técnicas que a gente tem hoje no mercado? Bom, quando eu comecei a me especializar na criolipólise, eu queria um tratamento que eu trouxesse para o meu paciente, que ele fizesse esse tratamento e ele não precisasse estar toda semana no consultório e que ele tivesse um resultado de redução de gordura e flacidez bem expressivo. Porque por muitos anos, né, Rafa, tu sabe que eu trabalhava muito com as enzimas, até mentorias eu dei, amo de paixão as enzimas, mas a gente precisa direcionar o paciente que é para enzima e o paciente que não é para enzima, né? E foi através disso que eu busquei ali a Crio, né, trazer uma tecnologia que em poucas sessões eu entregasse um resultado muito satisfatório. E aí eu comecei a ir atrás. Eu recebia muito no consultório pacientes que vinham de procedimentos de criolipólise que haviam feito e confesso que eu era muito contra, porque eu nunca tinha visto um resultado que tinha sido efetivo. E quando eu comecei a estudar as técnicas, eu pensei, eu não vou trazer isso, né? Eu preciso que algo me prove ao contrário, que realmente seja eficaz e que entregue esse resultado. E aí eu fui em busca, fiz cursos fora do Rio Grande do Sul com 2 profissionais que elas são bem referências nessa área. E comecei a entender um pouquinho mais que não adianta a gente trabalhar somente aonde a pessoa tem essa gordura localizada. Eu preciso trabalhar toda a região do corpo. Por quê? Nossa pele é uma só. A mesma pele que tem nas minhas costas é a pele conjunta que tem no meu braço, no meu abdômen, nas minhas pernas, né? Tanto que quando a gente pega uma paciente que faz o Crio Sculpt, que é a minha técnica, a gente tem até algumas pacientes que parece que ela fez uma harmonização de glúteo, porque a gente consegue retrair e subir tudo, absolutamente tudo nesse paciente. Então, a técnica convencional, ela vai se tratar de realizar o procedimento em uma única região, 1, 2 regiões, por um tempo menor. Normalmente se trabalha ali de 50 minutos a 1h30 por região que o paciente for fazer. A técnica avançada, que é a técnica que eu utilizo no Crio Sculpt, com outras coisas a mais, ela é uma técnica onde a gente vai trabalhar com o conceito de anatomia conectada. Mari, o que é isso? É isso que eu estava falando antes. Nossa pele do corpo é a mesma pele no corpo todo. Então não adianta eu tratar tua barriga, se é o que te incomoda, se tu tem gordura e flacidez lá nas costas, que pesam sobre essa tua barriga e vai cair tudo para baixo, né? Então no Crio Sculpt a gente trabalha região de tronco inteiro, 360 graus. Eu vou trabalhar abdômen superior, abdômen inferior, algumas pacientes a gente trabalha mama, algumas pacientes não, algumas a gente trabalha as costas inteirinhas, outras não. Então isso tudo varia conforme a necessidade daquele paciente, mas quase 100% a gente trabalha tronco todo. E com tempos diferentes também, porque a gente entende que cada percentual de gordura, ele precisa de um tempo de ação do resfriamento para que aconteça a morte da célula de gordura, né? E a redução desse tecido adiposo. Então, a principal diferença é essa questão de trabalhar regiões isoladas, que na técnica convencional a gente faz com tempos menores, e dentro do Crio Sculpt a gente trabalha com a técnica avançada, que é o paciente ele passa o dia aqui na clínica, né? A gente tem uma sala somente para a realização do procedimento, então a pessoa fica hospedada aqui no dia do procedimento e o procedimento dura de 8 até 16 horas. A gente já teve pacientes que ficaram conosco 16 horas em procedimento. Mas é tudo muito tranquilo, porque o paciente não sente dor, ele tá ali assistindo o filminho dele, dormindo, trabalhando. Então é bem tranquilo e a experiência é muito legal. A gente projetou tudo
para que seja algo único, né? Esse momento de transformação, ele seja único para ti aqui dentro com a nossa equipe. Em relação ao investimento que tu vai ter para realizar esse procedimento aqui? Por trás do CrioScope, nós temos uma equipe multidisciplinar que vai acompanhar esse paciente desde o primeiro dia que ele fechar o tratamento dele até 120 dias depois do congelamento dele. Então, essa equipe ela é formada por fisioterapeuta, por massoterapeuta, por nutricionista, por mim, que sou biomédica, né? Agora eu estou fazendo a minha graduação em naturologia também para aprofundar mais essas questões de saúde no paciente e tratar o paciente como um todo quando ele chega na clínica. Então, é algo que eu preciso sentar com o paciente e avaliar cada caso, porque cada caso é um caso, né? Muitas vezes não é só o paciente vir e congelar, eu quero fazer o procedimento amanhã, não. Tu precisa passar por uma preparação e eu costumo dizer que mais da metade do meu resultado entregue, ele é em função desse olhar integrativo que eu tenho com o meu paciente, de sentar com ele e entender, né, todas as questões de saúde dele e o que a gente precisa melhorar antes de fazer um procedimento para que esse procedimento ele responda. Então, tem um processo que essa pessoa passa, né? E a questão de investimento é algo que realmente a gente precisa sentar e avaliar. Porque, por exemplo, uma pessoa que ela tem uma prega adiposa de 35 milímetros e ela é uma pessoa que faz atividade física e tem uma alimentação saudável, vai ser diferente de uma pessoa que tem gordura no fígado, que é sedentária, que não come direito, que tem problema de tireoide, que toma 5, 6 medicações, né? Então, é muito, muito, muito personalizado o tratamento. Não é algo que eu posso falar de valores. É um procedimento seguro, tranquilo, mas eu preciso avaliar a saúde desse paciente. Porque, por exemplo, eu aprendi isso na dor. Não foi no amor, foi na dor. Quando eu me especializei na técnica, o paciente vinha no consultório, a gente fazia avaliação, né? Fechava o tratamento, na outra semana ele voltava, a gente fazia o congelamento. A gente tem um processo inflamatório que esse procedimento ele vai, né? Não vou entrar muito aqui, porque senão que vai acontecer e vai desencadear. Se o meu paciente ele está com essa imunidade comprometida, esquece que tu vai ter resultado. E além disso, tu vai ter gripe, tu vai ter herpes, tu vai tirar candidíase. Eu tive um paciente que teve pneumonia, pós o congelamento. E aí eu comecei a pensar, não, eu preciso fazer uma modulação desse paciente, porque estética, não existe estética não andar do lado da saúde, né? Para uma coisa funcionar, a gente precisa olhar para outra. Então, tem que trabalhar isso. E aí depois eu comecei a introduzir, né, essas questões dos cuidados, das orientações pré, por um tempo até suplementação, que isso é uma coisa que também, né, é um segredo dos resultados que a gente entrega, mas para manter esse organismo funcionando de acordo, né, a gente faz uma biomodulação ali, para que ele também consiga se virar com o processo que está acontecendo e responder da melhor forma, né? Eu até ia te pedir, tu comentou ali com relação aos cuidados pré-procedimento, como funcionam os cuidados pós-procedimento com relação, e mais uma coisa que eu tenho uma dúvida, por que a gente tem que usar cinta depois da criolipólise? Não só depois da criolipólise, né, Rafa? Depois de qualquer procedimento que a gente queira modelar um tecido adiposo. Então, o modelador ele é muito indicado, é uso obrigatório pós-crio. O meu método, a gente trabalha com o modelador 90 dias, o paciente vai usar, já sai daqui com o modelador. É um modelador personalizado também, conforme as medidas desse paciente, tá? Medida de altura, circunferência também a gente faz. Porque aqui, ó, a gente tá sentada, né? Como é que a gente senta? A gente senta em cima da barriga, a gente não senta reto com postura. Sim. E aí, com o passar do tempo, a gordura ela é altamente maleável e moldável. Então, tu, muitas vezes trabalha o dia inteiro sentado em cima da tua barriga sem postura, sem forçar o teu músculo para ficar tudo no lugar, né? E a gordura ela vai se moldando ali. Então, o uso da cinta ele é para fazer esse remodelamento. Então, precisa usar a cinta desde o primeiro dia até pelo menos 90 dias. É obrigatório o uso. Precisa usar o dia todo? Não, pelo menos 8 horas por dia, né? E vai chegar um tempo ali que a gente começa a reduzir os dias de uso.
mas tem que usar. Então, sempre lembrem, o modelador ele é muito indicado para realmente fazer o papel de modelar o corpo, porque é um tecido que ele está em remodelamento quando a gente vai tratar gordura, né? Eu costumo dizer, tu tá tirando o número de célula, ele precisa se juntar de novo. Então, o modelador ele vai fazer isso, além de a experiência clínica que eu tenho, pacientes que não usam o modelador, o resultado não é tão bom, né? A gente sabe disso. E a questão do desconforto, porque algumas pacientes elas ficam um pouco sensíveis no pós-procedimento imediato. Então, no dia seguinte, até 3, 4 dias, tu apertar a região, vai ficar um pouco sensível. E o modelador, ele minimiza esse processo inflamatório ali, né? Superficial que acontece. Então, é bem importante o uso do modelador. Em relação aos cuidados pós, é um procedimento que tu vai fazer hoje e amanhã tu já pode seguir tua vida normal, atividade física, trabalho, vai cuidar, né, alimentação, que isso é um protocolo que todos os pacientes, eles são acompanhados pela nossa Nutri desde o primeiro momento, né? Tem uma parte que vai desinflamar, desintoxicar, depois vem a dieta ali, trazendo de novo os alimentos, integrando de novo na rotina os alimentos que são necessários. E vida normal que segue pós-procedimento, tá? Muito, muito tranquilo. Claro, né, tendo esses cuidados de, principalmente, a alimentação, mas fora isso, e o uso do modelador. Ah, sim, com certeza. E a gente acompanha o paciente, porque o que eu vejo muito, o que eu via, que se pecava, era nessa questão de fazer, como a gente demora 90 dias para ver um resultado, eu fazia hoje e eu nunca mais via o meu paciente, eu via ele no final. Gente, 90 dias a pessoa pode estragar o teu trabalho de meses, né? Então, a gente faz esse acompanhamento bem periódico com o paciente dentro da clínica, com a nossa equipe, tá? Ela vai para físio, vai para massagem, a gente trabalha algumas pacientes a nível muscular também, né? Principalmente quem já teve gestação, aí a gente entra num outro assunto que a gente pode falar também dele, que é a diástase, né? Então a gente precisa reestruturar essa musculatura e aí vai conforme a necessidade de cada paciente, né? Mas em si não tem problema, pode fazer hoje, ir pra praia amanhã, bem tranquilo. E os resultados, eles levam quanto tempo para aparecer? Normalmente a gente começa a ver a diferença, a ter resultado a partir de 45 dias, porque existe um processo fisiológico que vai acontecer a partir desse congelamento, né? Então, os primeiros 15 dias a gente tem um processo inflamatório acontecendo, onde o corpo entende que ali aconteceu uma lesão e, opa, eu preciso me mobilizar para ir lá, ver o que está acontecendo e combater essa inflamação que está ali. Então, esse processo os primeiros 15 dias, o paciente vai inchar, né? Alguns pacientes sentem desconforto, leve, mas sentem. Então, isso é bem normal, o modelador ficar apertado, desconfortável, mas a partir dos 15 dias, isso vai aliviando e aí a gente começa a observar os primeiros resultados pós 45 dias. E esse resultado, a cada dia que passa, ele melhora. Às vezes, as pacientes chegam na clínica para o retorno de 45 dias comigo, porque até os 45 dias pós-congelamento, elas fazem um retorno com a masso e a físio. Depois, com 45 dias, elas voltam para mim. Aí, a gente vai vendo a cada 15 dias essa diferença ser cada vez maior. E a minha experiência clínica, a gente vê os resultados até 120 dias depois, tranquilamente. E agora, para encerrar, eu queria te fazer uma pergunta, eu já sei a resposta, mas vou fazer tu comentar sobre ela. Com relação a mito ou verdade, como é que essa gordura vai ser eliminada? É pelo xixi? É pelo suor? O que tu me diz? Isso é uma coisa que a gente ouve, né, Rafa, dos profissionais, e a gente tem vergonha alheia nesse momento, gente. Total, a expressão que define é vergonha alheia. A gente nunca, em hipótese nenhuma, em forma saudável, vai eliminar gordura pelo xixi, pelo suor ou pelas fezes, tá? Existem casos clínicos e quadros clínicos que sim, né? Mas aí a pessoa tem um problema renal muito grave, ou, por exemplo, pelas fezes, existem medicações que fazem com que tu não quebre essa gordura, não absorva ela, e aí tu vai evacuar e vai evacuar a gordura.
Mas a gordura de qualquer procedimento estético que a gente fizer, seja enzima, seja ultrassom, seja criolipólise, qualquer técnica que faça um esvaziamento de célula de gordura, o nosso corpo ele vai entender que tem energia disponível para ele gastar, porque a gente estoca gordura, porque é uma fonte de energia, né? Então ele jamais vai botar fora, ele jamais vai excretar o que ele vai precisar para sobreviver. E eu digo sempre, o corpo da gente, ele primeiro te deixa viva, depois ele te deixa bonita. Ele vai estocar tudo que para ele um dia pode faltar. Os procedimentos, eles agem a nível, eles geram inflamação, eles geram uma morte celular, né? Inflamação nesse tecido. Então, quem faz essa eliminação de gordura é as nossas células de defesa. Por isso que eu falei aqui que a gente trabalha muito modulando o sistema imunológico do paciente. Isso é um feeling que fica para qualquer profissional que trabalha com corporal. Sim. Vai modular o sistema imunológico do teu paciente antes de começar com o tratamento. O nosso sistema imunológico que faz essa remoção. Então, os macrófagos, né, que são as células de defesa principais que estão envolvidas nesse processo, vão ali, entendem que tem uma inflamação naquele tecido, englobam aquela célula e fagocitam ela. O que é fagocitar? Vão eliminando ela através, daí sim, do fígado, né? Passa por um processamento. E o que a gente vai eliminar pelo xixi, pelo suor e pelas fezes são as toxinas desse processo. Mas a gordura a gente nunca, em hipótese nenhuma, vai eliminar. O corpo vai usar ela como energia. A tendência da gordura é estocar. Por isso que não adianta tu fazer procedimento estético se tu não faz um déficit calórico. Ele não vai fazer milagre na tua vida, né? Mesmo que ele mate a célula de gordura, essa gordura ela vai para algum lugar. Não adianta tu fazer o procedimento aqui agora e almoçar um X, né? Não. Então, precisa. Procedimento corporal para redução de gordura tem que andar junto com o déficit calórico, porque tu tá liberando a gordura do teu corpo para ele usar como fonte de energia. Ele não vai precisar de mais gordura. Mas, Má, te agradeço novamente. Convido vocês a conhecerem mais sobre o trabalho da Má, sobre a clínica dela aqui em Ana Rech. Eu vou deixar aqui embaixo o Instagram dela para vocês acompanharem. Se caso tiverem alguma dúvida relacionada ao que a gente comentou hoje, vocês podem deixar aqui nos comentários ou também ideias de próximos vídeos que a gente possa gravar em conjunto. Claro, Má, se for bem-vindo, né? A gente fazer uma nova gravação. Com certeza. Então é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixarem seu like e de comentarem aqui o que gostariam de ver nos próximos vídeos. Um grande beijo e até a próxima!